Tem o Espiritismo, parte 2, né? Doutrina cujos partidários pretendem comunicar-se com os espíritos dos mortos por um intermediário a que dão o nome de médium. A crença daqueles que pensam que se estabelecem ocasionalmente comunicações entre os vivos e os mortos que sobrevivem em algum outro modo de existência. Teria algumas outras definições, mas ao passar do tempo a gente vai estar comentando aqui. Isaías 8:19 diz: Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? É uma pergunta, né? Uma reflexão para nós, né? Alguém que está vivo vai agora consultar quem já morreu. Ora, né? Então, se você não consultou ele, né, enquanto estava vivo, não é porque vai recorrer quando se morre, né? É uma coisa meio ilógica, né? Biblicamente, é ilógico isso, né? Devemos consultar a Deus, né? Eu já ouvi uma chavezinha que alguém levantava as mãos para o céu e disse: Senhor, fala comigo, Senhor. E ele clamava, né? Senhor, por favor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. E a figurinha lá de cima, né? Com a Bíblia na mão. Toma, tá aqui a minha palavra, né? Deus fala através da sua palavra, né? Nós falamos com ele através das orações. E é isso. Então, vamos para mais um tema, né? É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Então, quero convidar aqui o nosso amigo Leandro Santos a fazer uma oração aqui para que Deus possa abençoar, conduzir o nosso estudo de hoje. Convido você, querido ouvinte, a curvar a fundo junto conosco. Vamos falar com o nosso amado Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, uma vez mais, para ouvir a Tua doce voz, falar aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, humildemente nesse momento, a presença do Teu bom e Santo Espírito no nosso meio. Amém. Que tudo que venha fazer aqui, que seja para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Desde já também já peço uma bênção toda especial para cada pai da nossa cidade. Teu santo e poderoso Espírito possa os abençoar grandemente. Que ele continue sendo o cabeça da casa para manter a sua família, né? Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, então, dar continuação ao programa passado, ao estudo passado. Pergunta 12. Quantos sabem os mortos do que acontece aos vivos? Quantos sabem, né? Será que a quantidade de informações que eles têm é todas, algumas? Né? Quantos, né, sabem os mortos do que acontece com os vivos, né? Do que se passa no mundo dos vivos? Em Jó capítulo 14, o verso 20 e 21 diz assim: Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. Os seus filhos recebem honra. Aqui se refere aos filhos do falecido, né? Da pessoa que está ali morta, e ele não sabe. Até eu vejo agora na minha mente, tem uma música que sempre é tocada nas rádios, né? Eu só lembro uma parte da música, né? Que fala assim: o filho, eu não sei se é o filho, é o pai se comunicando com o filho, diz assim, né? Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja, eu rezo por você, né? Eu adoro ver você sorrindo. Só que você vê que na letra ali da música, o pai já faleceu. Né? E é como se o pai estivesse vendo todo o progresso do filho. Né? E o filho diz, né? Hoje eu estou mais crescido, né? Tanto tempo já passou.
Mas aqui diz, olha, os filhos recebem honra e ele não sabe. Então não tem informação do que se passa. Principalmente aí, porque alguém pode dizer assim, não, mas os mortos vêm trazer uma mensagem para o mundo, né? Uma mensagem de esperança, de paz, prosperidade. Mas já começando de casa, ele não sabe do que se passa. Gostei dessa versão aí, né? Aqui diz: os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Não sabem de nada, né? O que se passa na vida dos filhos, né? Que ficaram aqui na Terra, né? Uhum. Não sabem. Né? Pergunta 13. Sabe os mortos alguma coisa? Será que os mortos sabem alguma coisa? Bom, o verso aí já disse que os filhos, né, qual recebeu honra, ele não sabe. Mas no geral, aqui no Salmo 146, verso 4, diz assim: os vivos sabem, ou melhor, vamos ler o primeiro texto lá de Eclesiastes 9, verso 5, diz assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha, os vivos sabem, né, eles vão morrer, né, eles estão sabendo, sabem de alguma coisa, né? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Aí no Salmo 146, verso 4, diz assim: sai-lhes o espírito, o fôlego, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perece todos os seus desígnios. Todos os seus planos, sonhos, né, objetivos perecem, morrem. Se desfaz, né? Morreu. Só lembrando, né? Nós, quando estudamos como a alma é feita, pó, mais o fôlego de vida dado por Deus, como foi feito a alma vivente. No momento da morte, a separação do fôlego sai. Então, o ser humano não tem como ser mais vivo. Então, os seus pensamentos, os desígnios aí, os planos, tem muitos projetos, com a morte cessa, perece. Já no esquecimento. Né? Já em esquecimento. Pergunta 14. Que texto da Escritura exclui a ideia de que os mortos voltam à Terra para comunicarem-se com os vivos? Olha, tem até livros aí, literaturas, né? Que menciona a questão, olha, o esposo era muito romântico, muito amável, ele sempre vem encontrar sua esposa, né? À noite, né? A esposa sente quando ele chega ali, né? Tal. Outro diz assim, ó, aquela pessoa morreu e ela tinha um ódio tremendo e ela vai voltar para se vingar. Tem até, se não me falha a memória, tem até filmes, né? Novelas também. Né? Novelas, né? E aqui em Eclesiastes capítulo 9, o verso 6, diz assim: amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, morreram. Todos esses sentimentos não tem mais. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, neste mundo, eles estão aqui. Então, morreu, não tem mais esse negócio, vai voltar. E tem aí, né, livros espíritas que fala de romances, de pessoas com amor aí que voltou para ajudar os seus entes queridos. Mas a palavra de Deus diz, olha, que amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. E esses são os sentimentos que prevalecem, né, assim. Né, numa pessoa correta, o amor. Numa pessoa ímpia, o ódio aí, a inveja, para fazer o mal contra o outro. Mas no momento da morte, perece. Achei interessante aqui, né? Aqui diz, né? Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, neste mundo, em coisa alguma que se faz debaixo do sol, que é até o seu, né? Porque, a não ser, o que é que ele pode deixar aqui, né? As boas, para os seus familiares e amigos, né? As boas lembranças que se passou aqui na Terra, né? Os seus projetos, né? Muitos deixam as suas
propriedades, né? Porque não leva nada, né? Não leva nada, né? Muitas vezes o homem inventa alguma coisa e os demais seres usam das suas invenções para poder a progressão da sociedade. A não ser isso, para ele, morreu, né? Para nós, talvez resta alguma coisa, né? De algum projeto que ele deixou à mão, né? As obras, né? Mas Acompanha assim, né? as suas obras, né? Mas o seu amor, né, a pessoa de quem morreu, o seu ódio, a sua inveja, ele não tem mais parte alguma, né, em coisa alguma que se faz debaixo do sol, ou nesta terra. Entendeu? Até tudo o que era seu, agora fica para os seus descendentes, porque para ele perdeu-se tudo. Pergunta 15. Então, a quem devemos atribuir os milagres realizados por espírito que se dizem ser nossos amigos mortos? Olha, e quando entra a questão de milagres, né? E aí? O que é que acontece, né? Porque já que eles não têm parte alguma, né? E tem pessoas que relatam aparições, né, aparições ou milagres, alguns feitos, né, de alguns espíritos, né? O que são esses espíritos, né? O que são esses seres, né, que as pessoas têm, né, esse contato com esses seres, né? Então, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? E o interessante, né, Gleice, quando se faz esses questionamentos assim, porque aconteceu milagres, vai dizer que não foi a pessoa, né? Se houve uma comprovância ali, né? Aconteceu algo que não tem explicação, assim, um milagre, algo bom, né? Por parte do suposto aí espírito, né? Do suposto falecido, antepassado, enfim. Aqui em Apocalipse, no capítulo 16, no verso 14, diz assim: eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, de maravilhas. Aqui é bem assim, direto em dizer que os demônios, eles são operadores de sinais. Eles podem fazer milagres. Vale lembrar de que o Satanás e seus anjos se rebelaram lá no céu, né? Tudo começou lá no céu. E eles Isso. foram o quê? Expulsos para a terra. Eles estão aqui, né? Eles estão aqui para enganar, né? Porque o que é que a Bíblia diz, né? Ele é o pai da mentira, né? Mente, né? Desde a fundação do mundo, né? Uhum. E veio para matar, roubar e destruir. Então, tudo que ele puder fazer para tirar a atenção das verdades bíblicas, né, para enganar o povo, levar o povo ao engano e à perdição, ele vai fazer. Principalmente com relação a essas coisas, né? São espíritos de demônios realizando prodígios, milagres, maravilhas para o enganar. E é interessante que ao você falar isso, Satanás foi o primeiro a dizer para Eva ali, né? Se você comer, você não vai morrer. E principalmente nessa questão, né? Você não vai morrer. Espiritismo. Você vai ser como Deus. E as pessoas acreditam que cada ser humano aí é um Deus aí, que está em evolução, né? Mas a palavra diz assim que os demônios podem fazer sinais aí, maravilhas, milagres. Então, esses espíritos aí, nós vamos ver mais adiante, né, quem são. Inclusive, no tempo do fim, vai personificar os próprios familiares, né? Que já morreram, Isso. através de... Os demônios vão personificar, né? Os parentes. Aparecer como se fosse de fato De aquelas fato, pessoas, as né? pessoas, né? Pergunta 16. Qual será uma característica das apostasias dos últimos tempos? Olha, uma das características aí da apostasia, né? A apostasia é o abandono da fé, né? O desvio, você sair você está ali firme, você está caminhando pela fé, e a fé ela vem da palavra de Deus, então você está ouvindo sempre a palavra de Deus. Só que vem a apostasia, você agora não ouve mais a palavra de Deus, você vai ouvir a palavra de quem? Aí aqui, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha, as pessoas irão dar ouvidos, assim como foi no começo, né? Eva, ela deu ouvidos a Satanás através da serpente. E ali se apostatou, não ficou firme na palavra de Deus. E nos últimos dias vai acontecer o mesmo. As pessoas vão se desviar da fé, vão se apostatar. Por obedecer, vão obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Já está começando, né? O que é que foi ensinado ali no Éden? Não, que você, se comer do fruto que Deus proibiu, você transgredir a lei, você não vai morrer. Então, o pecado não gera morte. Pelo contrário, você vai ser como Deus. E isso tem aí percorrido, né, todo mundo esse ensino aí. Quer dizer que o homem não morre, que ele tem uma alma imortal, né? Que ele não é uma alma em si, mas ele tem, e que não morre. Pode fazer o que for, né? O texto fala, né, que foi formado do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, não a ter. E daí Deus deu uma ordem, né? Certamente vocês vão comer de todos os frutos, né, do jardim, né? Delas comereis, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. E veio Satanás e disse, não, vocês não vão morrer. Vocês vão se tornar como Deus, né? Seres imortais, né? Então, a gente tem que se apegar a esse detalhe aí, né? Satanás, ele juntou uma verdade com mentira, né? Verdade com mentira, ele não chega só com mentiras, né? Ele traz verdades, supostas verdades e mistura ali com mentiras para enganar. Agora, vale lembrar, porque aqui diz, Paulo Henrique e o Leandro, que alguns, né, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, né? Por quê? Aos que não são da fé já estão no erro, né? Já estão no engano, não estão alicerçados na palavra de Deus. Mas muitos que estão alicerçados na palavra de Deus vão se apostatar da fé, né? Dando ouvido a espíritos demônios, né? Tem alguns relatos aqui que a gente poderia destacar, né? Por exemplo, o professor Austregésio, um pouquinho meio complicado aqui, né, da catedrático de clínica neurológica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né, quando ele diz assim, ó, o espiritismo é uma psiconeurose semelhante à histeria ou próximo dela, contagiosa e de fácil difusibilidade. O aspecto religioso ou místico não lhe tira o aspecto patológico. E daí continua aqui, né, o professor Henrique Rocho, também da Catedral de Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. O número de alienados em que as perturbações mentais surgiram em consequência da frequência de práticas espíritas não tem diminuído, e sim, pelo contrário, aumentado. Só para finalizar, deixa eu só ler essa outra nota aqui. Tenho trabalhado no hospício de alienados durante mais de 15 anos, como interno, assistente de alienista nas casas de saúde, numa das quais o sanatório de Botafogo tem um pavilhão a meu cargo, e na clínica privada tenho observado muitos casos de influência maléfica de prática espírita. Professor Esponzel, substituto da Clínica Psiquiátrica de Neurológica e Neurológica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Tem outra nota aqui. Me permite ou a gente pode partir para a próxima? Outra nota aqui, né? Essa aqui já é o professor Tanner de Abreu, né? Também da Catedral de Medicina, legal, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Aqui diz assim, ó, eliminados estes, os fenômenos fraudulentos, né, restam outros, em muito menor número, para alguns dos quais têm sido propostas explicações naturais, como a hipótese da telepatia, de que se aproxima a da criptestésia
do professor Charles Richets. Mas há que assinalar um grupo bem reduzido de fenômenos que parecem escapar às interpretações de ordem natural devido à intervenção diabólica, né? Então, eliminado estes, né, esses fenômenos fraudulentos, né, restam outros em muito menor número, ou seja, o maior desses casos aí, né, de psiquiatria, né, de pessoas alienadas, né, que sofrem dessas perturbações psicológicas, adveio de práticas espíritas. Pessoas que costumam se envolver com essas questões espíritas aí. Então, só traz realmente malefícios, né, para a saúde mental do ser humano. Não há benefício. Uma das citações que está aí nessa nota, né, abaixo do comentário bíblico, do texto bíblico, vem do livro aqui, ó, que está Forças Misteriosas que atuam sobre o Comando. Muito bem. Então, se você quiser ter esse livro, talvez você ainda encontre em sites aí, que tem livros usados, né, eu comprei assim. É um livro bastante importante para esse tempo que estamos vivendo, né, você entender sobre esses assuntos, sobre espiritismo, hipnose e outras coisas, né, relacionadas. E é isso. Pergunta 17. Como engana Satanás? Como ele engana, né? Ó, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz assim: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ó, se o próprio Satanás ele se transforma em um anjo de luz, como se fosse um anjo de Deus, o que dirá ele se transformar em um ente querido, né, que faleceu? Dificuldade nenhuma, né? Ora, se num anjo de luz ele pode fazer isso, então o que dirá para as pessoas que já faleceram, ele aparecer na forma, né? Então, não tem para ele nenhuma dificuldade, né, para se fazer isso. Então, ele engana, né? Ele pode se transformar. E aí eu acredito que muitas pessoas estão sendo enganadas através disso, porque ele aparece e realmente se parece muito. Ô, Gleice, eu posso contar uma experiência assim? Pode. Eu lembro que uma vez, aqui no Brasil, quando o pastor Mark Filho ele fez um evangelismo, ele contou uma história que um cristão adventista, ele perdeu a sua esposa e ele amava muito a esposa dele, pensava muito e tal. Ele disse que em uma noite de tempestade, estava ele deitado lá, pensando na esposa. De repente, quando ele olha ali no quarto, a esposa dele aparece. Ele até falou assim: olha, que eu amava muito, venha para mim, venha para os meus braços. E por um momento parece que ele se convenceu ali, depois ele lembrou do que a Bíblia ensina sobre o estado do homem na morte. Ele disse para aquela imagem ali, né, aquela suposta figura, suposta esposa, né? Ele disse: você não é minha esposa, você é um anjo do mal. E disse que naquele momento, quando ele falou isso, aquela imagem ali da esposa dele se transformou em um anjo mau e saiu. E de fato era um anjo mau. De fato, era um anjo mau. Então você vê, né? Um engano. Que diz, né, que o próprio Satanás, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura ou se transforma em anjo de luz. Porque ele vai se transformar em anjo de luz. Não é para se maravilhar, dizer assim: poxa, ele pode fazer isso, né? Não fique maravilhado, não, que ele faz, né? E vai fazer, né? Pergunta 18. Que parte desempenham os seus agentes? E não é só ele, né, Paulo Henrique? Seus agentes, né? Então, é secretário, né? 2 Coríntios capítulo 11, verso 15 diz assim: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem,
em ministros de justiça. Então, os anjos caídos aí podem se transformar em ministros de justiça, aparentemente vindo para servir, para oferecer aí coisas boas. E não é isso que o Espiritismo ensina, que vem para ajudar, né? Para oferecer coisas boas. Os mortos estão aí para ajudar os vivos no caminho, né? Para que eles não se percam. Mas isso é ilusão. Os anjos podem se transformar nos entes queridos aí e enganar as pessoas. Como isso tem acontecido no mundo, né? Mas muitas pessoas, ao entender a condição, o estado do homem na morte, e mostrar que a vida unicamente ela existe e está em Cristo, unicamente nele, então as pessoas são libertadas desse engano. Pergunta 19. Procurarão Satanás e seus agentes imitar a vinda de Cristo e fazer sinais e prodígios para confirmar suas pretensões? Será? Será que é possível, né? Satanás é imitar a volta de Cristo, ó. Imagina aí, né? Há muito tempo esperado, a esperança mais esperada de todos os tempos, né? A volta de Jesus. Será que Satanás ele vai fazer isso, imitar? Aqui diz assim, né? O Mateus capítulo 24, verso 23 e 24. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pô, ele disse que ia aparecer, né? Aqui eu acho que no estudo em PDF, na pergunta 19, né? Isso. Eu acredito que aqui vai mencionar... Eu achei que ia mencionar... Se bem que já tem aparecido, né? Falsos profetas tem de monte por aí, né? Falsos cristos, né? Já tem surgido. Isso em vários países, né? Aqui no Brasil a gente já tem um, É Cristo, né? em Cristo, né? Temos um nos Estados Unidos, temos um na Rússia, né? Temos no Japão, né? Em outras partes aí do mundo, né? Muitos que se dizem ser o Cristo, né? Estão aí para enganar, né? Mas Deus, não, o Satanás vai usar desse artifício aí também para imitar a volta de Cristo, né? Se dizendo ser o Cristo, né? Falando palavras bonitas, né? Abençoando o povo, fazendo milagres e sinais, né? Isso vai acontecer. E as pessoas que não têm conhecimento bíblico da Bíblia serão, consequentemente, enganadas. Só um texto aqui bem rápido, 2 Coríntios capítulo 11, o verso 3, Paulo diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que não temos pregado, então alguém pode pregar um outro Jesus aí. Uhum. E o mundo, através desses falsos profetas aí, eles têm ensinado um ensino que vai levar as pessoas a aceitar um falso Cristo. Então, devemos ter muito cuidado. Por isso que, mais uma vez, já foi mencionado em outros estudos aqui, mas quando Paulo, ele pregava, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, enviado por Deus, foi chamado, né, por Deus, fala que os cristãos ali de Bereia, eles iam confirmar se realmente era assim. Então hoje vem um mensageiro, é um profeta, se apresentou? Um espírito aí, não, esse espírito veio de Deus, eu vim do céu com a mensagem. Confirma o que a Bíblia diz, porque se confirmar a palavra, ok, mas se não confirmar, não veio de Deus, a mensagem é falsa. Tem gente que confia tanto, né, em seus pastores, pregadores, ali quando vem alguém trazer a palavra de Deus, porque acha, né? Se ele foi escolhido,
é porque Deus chamou. E se Deus chamou, tudo que ele falar ali são palavras divinas, né? Então a gente tem que aceitar. Tem pessoas que nem na hora do sermão abrem a Bíblia para acompanhar a leitura, né? Como tem muitos pregadores, ou até pastores mesmo, que estão ali para falar da palavra de Deus, mas no entanto lê um ou dois versículos e o restante é só, né, conversa, histórias, né? Quando eu vou pregar, eu digo, abram a sua Bíblia. Eu só vou fazer a leitura bíblica aqui, quando todo mundo abrir a sua Bíblia. Abre, para abrir. E ali você conferir, né? E ali você conferir, estudar, tal. E você fazer algumas ligações, pegar um texto ou outro. Poxa, interessante isso aqui. Aí você vai ligando os textos, né? A última vez que eu preguei na igreja, Paulo Henrique, a última vez, eu pedi para que toda a igreja ficasse de pé. Coloquei a leitura bíblica no telão e fiz todo mundo ler. Olha. Porque é interessante, né? Porque eu realmente eu acho como é que eu posso dizer assim, inconveniente, né? Da parte ali das pessoas que não abrem a sua Bíblia, né? Creem piamente naquele que está ali à frente a passar um sermão, mas não abre a sua Bíblia. Eu não acho isso correto, não. Pode estar. Não estamos sendo bereanos nem na igreja, quanto mais em casa, né? O que ele disse me fez eu pensar, quando chegar em casa eu vou estudar para ver realmente que o que ele falou realmente de fato é assim, né? Tem que haver isso. Pergunta 20. Qual será um dos últimos grandes sinais feitos por esse meio para arraigar as pessoas no erro? Qual será, né? Um dos últimos grandes sinais. Olha, aqui diz assim, em Apocalipse capítulo 13, o verso 13 e 14. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta. Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Nos últimos dias haverá vários prodígios aí, para levar a uma adoração falsa. Vocês lembram que Jesus falou para aquela mulher, né, samaritana ali? Que os verdadeiros adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem que ser algo espiritual, mas com a verdade. Não pode, mas é algo espiritual. Eles têm falado, mas tem a verdade da palavra. Em outros estudos dessa série, eu trouxe aquele livro sobre os anjos, né? E eu mencionei, né, que os anjos enganaram uma turma ali, alguns jovens. Os anjos apareceram e disseram assim, nós somos anjos de Deus. E eles estavam com a Bíblia. Irmãos, estava com a palavra. Mas estar com a palavra não quer dizer que a pessoa esteja com a verdade. Porque pode usar da palavra ali para levar ao engano, né? A mentira. O próprio Satanás usou a palavra, né? Para tentar próprio Jesus. Usou a palavra. Bem lembrado, usou a palavra. Né? Pergunta 21. Que texto da Escritura mostra que Satanás agirá com poder especial e prodígio de engano, justamente antes da segunda vinda de Cristo? Olha, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Veja que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E ele vai usar aí todo o poder dele, ele vai usar, e sinais e prodígios da mentira. São sinais, são milagres, são maravilhas, mas é da mentira, não é da verdade. Porque o milagre, ele tem que comprovar as Escrituras, a palavra de Deus.
Então ele faz isso e diz com todo o engano de injustiça aos que perecem. Imagina aí, nos últimos momentos da história deste mundo, e acreditamos que estamos nos últimos dias, ele vai usar todo o engano, não vai ser só uma parte. Não, todo o engano. Eu não só vou querer, eu penso assim, né? Satanás diz assim, eu não vou só querer contradizer a palavra, não, eu vou usar milagres, eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance. Todo o poder, todo o engano aos que perecem, né? Daí eu lembro do texto que a gente já leu aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, né? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, cada vez mais que o tempo vai passando e a gente sabendo que está próxima a vinda de Cristo para nós cristãos, né? Está próxima a vinda de Cristo, está também próxima a destruição do inimigo, né? Então ele vai usar de todo o artifício possível que lhe foi permitido fazer para realizar todos esses milagres para o quê? Enganar. Enganar. E se a gente não se alicerçar a palavra de Deus, se a gente não estudar a palavra de Deus, né, como a maioria não estuda, por isso que o programa aqui, Escola Bíblica, está para transmitir, né, compartilhar da palavra de Deus para que você possa realmente estar antenado do que realmente a Bíblia ensina, para que vocês não sejam enganados, né, quanto às artimanhas e mentiras do inimigo. E levar na igreja cada um ao estudo pessoal, né? Ao estudo pessoal. Incentivar, né? E não acredite no que a gente está falando aqui, né? Pegue sua Bíblia e confira se o que a gente está falando aqui está de acordo realmente com a palavra de Deus, né? Isso. De acordo com o que a palavra de Deus diz, exatamente. Penúltima pergunta. Se bem que muitos serão enganados por esses prodígios e aceitem os falsos cristos que aparecerem, que dirão os que houverem conservado amor à verdade e esperado com paciência a volta de Cristo? Interessante. Vai ter um contraste aí. Porque o mundo que não recebeu o amor da verdade, todos aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem, vão abraçar todo o sistema falso de adoração, todos os mensageiros falsos, milagres aí feitos por demônios, Satanás aparecendo como se fosse o próprio Cristo. Já aqueles, vai ter um grupo aí que vão permanecer fiéis até o fim, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esses irão esperar pelo verdadeiro Cristo. Quando se intensificar mais ainda esses enganos, eles vão dizer assim, não, isso aí não é puro engano. Esse aí não é o nosso Deus, não. Né? Não, a gente vamos aguardá-lo ainda. Esse aí não é o verdadeiro Cristo, não. E aqui diz assim, Isaías 25, verso 9. Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Enquanto o mundo recebeu o falso Cristo, foi preparado assim através de falsas mensagens, de milagres, os verdadeiros adoradores, os servos fiéis que seguiram ao Senhor através da palavra, eles vão dizer isso no final. Esse aqui, ó. No momento da volta de Jesus, esse que este é o nosso Deus a quem esperava. Só lembrando, né, quando Cristo voltar, ele vai estar sobre as nuvens, né, nos ares, né, seremos transformados, os mortos em Cristo ressuscitarão, serão transformados no abrir e piscar de olhos, os que estão vivos, os que são ressuscitados já serão ressuscitados com o corpo glorificado, e nós seremos levados, né, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Né? Quando Satanás se transfigurar, né, se transformar na pessoa de Cristo, né, ele vai estar na terra, nesse caso ele vai pisar na terra, né, ele vai andar, né, vai tocar nas pessoas, vai erguer suas mãos, vai realizar milagres, né, então há uma diferença aí, né, na aparição do verdadeiro Cristo para o falso, né. Que até muitos aí estão esperando um milênio de paz neste mundo ainda. Né? Nesse mundo. Isso era um engano fatal. Mas a palavra de Deus, ela vai mostrar realmente a verdade como ela é. As pessoas vão ser enganadas porque rejeitaram a verdade.
Última pergunta. Que advertência nos foi feita pelos apóstolos, pelo apóstolo São Pedro? Depois você lê a nota, vou ler o texto aqui, diz assim, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. A advertência do apóstolo. Sede sóbrios, vigilantes, fique atento, porque o diabo, que é o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão rugindo, né, que ruge, procurando alguém para devorar. Então O ele diabo tá bravo. está solta, né, e bravo, né? Se alguém dissesse assim, ó, imagina aí, há um leão solto aí nas ruas de Copira. As pessoas, muitos não iam nem sair, né? Ele está bramando, né? Não tá só a caminhar por aí tranquilo, né? Já tô farto aqui, tô. A pegar, não, ele está, né, de, né? Quer entregar. Então, o que é que a gente deve fazer? Ser sóbrio, né? Ou seja, agir com cuidado, com cautela, sobriedade, ser diligente, né? E vigiar. Orar sem cessar, né? Se vestir da armadura, né? Para que a gente possa resistir, né, os ardis de Satanás. A nossa luta não é contra a carne, o sangue, né, mas contra as potestades, né, do ar. Não é contra seres humanos, né? Como hoje o pessoal está lutando contra seres humanos. Seres humanos, né? A briga está aí, à solta, né? Mas a gente tem que olhar o que é que está por trás de tudo isso, né? Será que o que eu estou, a bandeira que eu estou levantando, ou aquilo que eu estou lutando, está me levando, né, a um precipício, né? A um abismo, a um engano? Então a gente tem que ver o que é que está por trás, né, de tudo isso, né? E ver que Satanás está por trás, como também Deus também, né, está no controle de tudo. Enfim, tem uma nota aqui para a gente finalizar. A gente terminou o nosso estudo hoje. E a série, né, Indonésia? E a série também, né? O caminho a Cristo, é isso? Não. Vida. Vida unicamente em Cristo, né? Sério. E a nota diz o seguinte, né? Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem, há muito tempo, professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Sim, o grande não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. E demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu o seu povo contra o engano neste ponto e predisse claramente o modo de sua segunda vinda. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Então, Cristo já nos advertiu, né? Falsos cristos, né? Eis ali, né? Ou eis aqui, né? Não. Cristo, ele vem sobre as nuvens do céu, né? Com todos os seus anjos, com poder e grande glória, com poder e majestade para vir buscar os seus, né? Interessante, né? Porque ele mesmo, né, falou isso, o próprio Cristo, né? Vai haver aí falsos cristos.
Então, não era para as pessoas aceitassem. Jesus quem disse que vai haver falsos cristos, né? E serão vários, né? Apesar que, quando menciona aí, Satanás, ao aparecer como Cristo, vai superar todos esses Cristos aí, né? Vai ser de uma maneira que o engano é quase irresistível, né? Somente os eleitos, né, de Deus irão resistir a esse grande engano, porque eles vivem assim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E interessante também, né, Grace, porque nessa série toda ficou demonstrado que unicamente em Cristo, né, a vida completa, ou seja, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente em Cristo Jesus nós podemos estar guardados de todo tipo de engano, e principalmente do espiritualismo moderno dos últimos dias aí, da forma como se apresenta, tem suas vertentes. Ele está na música, né, no entretenimento, nos esportes. É até forte dizer isso, mas se você quer saber com mais detalhes, tem o testemunho do Gabriel Estevão, o ex-satanista, quando ele menciona que os esportes aí, principalmente futebol aí, tem uma adoração ao inimigo. E ele até deu detalhes disso no livro dele. Vai ter coisas que você pode... eu me refiro aos vídeos, links, que você pode colocar abaixo desses vídeos aí, para que as pessoas tenham mais acesso, né, a mais materiais. Aquele testemunho daquele irmão, né, ele dizendo porque ele não é mais espírita. Enfim, muitos outros materiais para que as pessoas possam ter mais conhecimento ainda.